Ana, que Deus te abençoe. Amém. Boa noite, né? Já é boa noite, né? É um prazer estar novamente com vocês. Já é a quarta vez, mas eu confesso que, como diz Jússi ontem, eu só não estou tremendo porque eu estou sentada. Sempre dá, né, esse nervosismo, porque é uma grande responsabilidade, né? Quando nós estamos aqui à frente para falar da palavra de Deus, né? E hoje, né, eu ainda não ouvi o áudio que foi colocado lá no nosso grupo, de Rose, mas muito feliz, né? Como o título que eu vou falar hoje é Bondade, a bondade se estendendo na vida de Rose, né? Graças a Deus, porque ela já está em casa, né? E aos poucos ela vai se recuperar. Então, a bondade de Deus, ela é tremenda, né? Então, vamos lá, né? Hoje nós iremos falar sobre bondade, é o capítulo 9, né, deste livro maravilhoso, né, um livro muito rico, e eu tenho aprendido muito com esses estudos, né? E hoje vamos falar de bondade, como eu já disse, né? Ao longo dos estudos, né, nós vimos que essas virtudes, nós não nascemos com ela, né? Nós temos que buscá-las, nós temos que pedir a Deus que nos abençoe com essas virtudes. Ninguém nasce com essas virtudes que nós já vimos, né? De bondade, de humildade, nós temos que buscá-las dia após dia em nossas vidas. E vamos ver aqui que ela diz a definição de bondade. Ela diz assim: ser bondosa é ser simpática, amigável, gentil, carinhosa, generosa, amável e afetuosa, né? Irmãs, é umas qualidades maravilhosas. Mas exercer essas qualidades com quem amamos é fácil, não é? Mas exercer bondade com aquelas pessoas que não são reciprocamente bondosas, aí é onde nós temos que pedir muita sabedoria a Deus. Ela diz assim: assim como no caso de todas as demais virtudes, Deus, ele é o nosso exemplo central e a fonte única de toda bondade. Essa é a natureza divina. Sua bondade se estende até aos inimigos, né? Deus, ele é bondoso. É aí onde entra a parte do versículo que Paulinho acabou de ler, né? Que a bondade de Deus, ela estava com aquele povo, né? Deus provia o alimento, Deus provia a proteção, mas o povo, eles se mantinham rebeldes, ingratos para com Deus, né? Mas a bondade de Deus, ela não cessou, né? E muitas das vezes, irmãs, nós estamos enquadrados naquele povo, né? Deus, ele é muito bondoso para comigo e para com você, né? Mas muitas das vezes, nós somos ingratos. Nós esquecemos da bondade de Deus em nossas vidas. Deus, ele nos dá muito além do que pedimos, como tem um versículo, né? Ele nos dá além do que pedimos, além do que pensamos, e eu ainda acrescento, além do que nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada de bom, né? Mas Deus, ele exerce a sua bondade para conosco, né? Então, que nós venhamos tomar cuidado para não estar agindo como aquele povo, que eles se mantinham rebelde, aqui diz com a cerviz endurecida, né? Era pessoas de coração duro. E vamos ver também Salmo 31, 21, que diz assim: bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia, bondade, para comigo numa cidade sitiada. Repare que as características de Deus, ela é abundante, ela é maravilhosa, ela é misericordiosa, é muito grande e é tardia em irar-se. Ela perdoa. Como a bondade de Deus, ela é tremenda em nossas vidas, irmãs. Nunca venhamos esquecer, né, da bondade de Deus.
Deus, ele é bondoso até com nossos inimigos. Vamos lá, agora nós vamos ler. Nós vamos ler Lucas 6, que é falando da bondade de Deus que se estende até os seus inimigos. Lucas capítulo 6, versículo 35 e 36. A palavra de Deus diz assim: amem, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e empreste a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão os filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Seja misericordioso, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amadas, aqui é onde muitas das vezes nós falhamos, né? Em exercer a bondade que Deus pede, né? Porque exercer a bondade com quem é bom para conosco é fácil, é muito fácil. Mas a bondade que Deus quer de nós é ser bondoso com aquelas pessoas que até nos perseguem, né? Olha o que o versículo diz, né? Que nós devemos ser bondosos até com os nossos inimigos, né? E não é fácil essa tarefa, né? Mas quem disse que servir a Deus e a Cristo seria fácil, né? Não é fácil, né? Mas com a ajuda dele nós conseguiremos, né? Muitas das vezes eu e você até pensemos assim: eu devo ser bondosa com aquele irmão, com aquela irmã que foi rude, que foi grosseiro comigo? Não, você nada. Mas não devemos agir dessa forma. Irmãs, a nossa natureza, ela quer sempre que nós façamos o contrário do que a Bíblia nos pede. Então, é uma luta dia a dia. Nós devemos matar o eu, o nosso egoísmo. Nós devemos lutar dia a dia com esses sentimentos, né? Esses sentimentos, eles nos afasta de Deus e ele não nos deixa exercer a bondade, né? Quando nós agimos com esse sentimento, nós não exercemos a bondade, né? Nós não podemos tratar mal com mal, mas sim mal com bem, né? Aí aqui me vem à mente, Simone, alguém na Bíblia que teve a oportunidade de tratar mal com mal, mas ele exerceu bondade para com seus irmãos. Eu acho que você sabe de quem eu estou falando, né? José, né? José, ele não permitiu, ele exerceu bondade, né? Ele não permitiu que o ódio, que o rancor inundasse o seu coração, né? Ele teve a oportunidade de tratar os irmãos com mal, mas o que ele fez? Né? Ele fez exatamente o que Deus pede de mim e de você, que é tratar o mal com o bem, né? Talvez eu, no lugar dele, ou qualquer um de nós que estamos ouvindo, se estivesse no lugar de José, o que nós ia dizer? Agora ele me paga, ou agora ela me paga, né? A nossa natureza pecaminosa, ela milita para as coisas que desagradam a Deus. Mas José, ele foi bondoso. Ele estendeu bondade para os seus irmãos. E também José, nós sabemos que tudo que José enfrentou estava nos planos, ou melhor, nos propósitos de Deus, né? Quando José conversa com seus irmãos, o que ele diz? Não fiquem tristes, porque o mal que vocês fizeram a mim, Deus reverteu em bem, né? Deus reverteu em bem, né? Então, quando nós agimos dessa maneira, com certeza, né, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando nós exercemos bondade a quem né, mas nós, pela porque eu sou boazinha, não. Porque Deus nos dá essa bondade, né? É uma virtude, como nós vimos aqui, né? É uma virtude, são virtudes de Deus em nossas vidas. Vamos lá.
Quando nos faltar amor ou bondade, a quem nós devemos recorrer? A Deus. Corramos para Deus e peçamos que Ele nos encha de bondade, né? E de misericórdia. Deixa eu voltar aqui. Devemos transformar o mal em bem. Essa é a bondade do Evangelho. E Deus, irmãs, Ele nos capacita a obedecer seus mandamentos. Logo, quando nos faltar amor, como eu já disse, ou bondade, nós devemos ir e pedir até Deus que nos abasteça mais uma vez. Assim é que oferecemos o amor divino. Não é a minha versão, porque a minha versão, irmã, ela é fraca e ela é diluída. Né? A minha versão de bondade, ela é fraca e diluída, mas com o poder que Deus me dá e nos dá, nós conseguimos exercer essa virtude, né? Que aqui nós vemos que são virtudes, nós estamos estudando sobre virtudes, e virtudes que nem eu e nem você nascemos com ela, mas que Deus nos dá, que Deus nos capacita. E o Evangelho, irmã, é a bondade de Deus revelada a este mundo. Né? Não há bondade maior, né? Em que Deus enviou o seu único Filho. Aqui diz em Tito 3,4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, o seu amor para com todos. Então, a bondade suprema, ela é dada a este mundo caído, foi dada através da chegada do Salvador. Ele pagou o alto preço. Um preço que nem eu e nem você poderíamos pagar. A bondade de Deus, ela é indescritível. Não há nada nesse mundo que nós possamos comparar com a bondade de Deus. Né? A nossa mente pequena, limitada, ela não consegue imaginar e nem comparar nada neste mundo. Né? É comparado com a bondade de Deus para nós. E Deus, ele também nos conduz à bondade. Vamos ler mais uma referência. Como o Flor disse, né? Tantas referências que a gente não quer pular. Mas eu vou ler essas duas. Vamos ler agora Gálatas 6:22. Eu já deixei aqui aberta, já para a gente ganhar um pouco de tempo, né? Porque é um versículo bem conhecido. Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Né? Então, aqui, Deus, ele nos capacita, né? E nós estamos vendo aqui que a bondade é um dom que vem de Deus nas nossas vidas, né? Deus, ele coloca o Espírito Santo em seu povo e o enche dele, né? O resultado é o fruto de que jamais, irmãs, nem eu e nem você, nós poderíamos criar por nós mesmas, né? Nós jamais poderíamos. Recebemos sua bondade e logo somos ordenadas a compartilhar também com as pessoas ao nosso redor, né? Assim, de fato, não podemos receber crédito por qualquer bondade que estendamos ao próximo, né? Nós não podemos nos achar. Quando nós exercemos bondade, a quem é que nós devemos dar toda honra e toda glória? A Deus. Ele é que é merecedor de toda honra, toda glória e toda gratidão. Nós exercemos bondade porque é um dom de Deus em nossas vidas, né? Quando aceitamos Jesus em nosso coração, ele nos enche com o Espírito Santo. E nós vimos lá quais são os frutos do Espírito Santo, né? Paz, bondade, mansidão, longanimidade, né? Então, é um dom de Deus, né? Então, eu não devo me vangloriar, mas a glória tem que ser dada a Deus, né? E Deus também, ele nos chama a ser benignas, né? Aí eu vi aqui, a benignidade é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas como
generosidade, bondade, benevolência. E eu achei bem interessante aqui a colocação da autora, Simone, que ela diz assim: a benignidade é algo que vestimos por meio da fé. Optamos por vesti-la como escolhemos vestir um casaco, né? Ela diz aqui: a benignidade é algo que vestimos por meio da fé e optamos por vesti-la, né? Como escolhemos vestir um casaco? Aí nós vemos também uma referência. Eu vou ler aqui do livro para não tomar muito tempo em abrir a Bíblia, mas as irmãs anotam e depois leem. É Efésios 4:32, que diz assim: antes seja uns para com os outros benignos, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Né? Então, aqui Deus ele também nos chama a ser benignas. Né? E aqui no livro, Simone, ela dá alguns traços da bondade. Essa página, se você quiser acompanhar, diz assim: traços da bondade. Alguns traços da bondade. Aí ela diz assim, deixa eu ver a página, é página 71, né? Nós estamos no capítulo 9, né? Falando de bondade, aí na página 71. Ela diz assim: a bondade se manifesta, é afeiçoada, a bondade é rápida em perdoar, a bondade é sensível, a bondade é humilde, a bondade é paciente e a bondade busca honrar o próximo e não a si mesmo, né? Que belos traços de bondade. Ela também, né? A bondade, ela é humilde, né? Uma virtude que nós já estudamos, né? Também sobre a humildade, né? A bondade, ela é paciente, né? E ela não busca os seus próprios interesses, né? E ela dá aqui exemplos de bondade no Novo Testamento. Aí ela fala da hospitalidade. Eu lembrei de você, Ruth, naquele dia do seu estudo, que você falou que nós temos que ser mulheres hospitaleiras, né? Aí aquela diz que a hospitalidade é uma forma de nós sermos bondosas e bondosos até com pessoas estranhas, né? Que às vezes vem a gente hospeda em nossas casas, né? Aí aquela dá o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele sofreu um naufrágio lá numa ilha. Aí ela fala que os nativos lá da ilha, eles fizeram fogueira para aquecer Paulo e seus companheiros, trouxeram mantimentos, né? Então, a hospitalidade, ela também é um ato de bondade, né? Ela diz também lá em Atos 27, quando Paulo estava preso, diz que o centurião, ele garantiu que Paulo recebesse os seus amigos e que também recebesse ajuda de seus amigos, né? Então, irmãs, há muitas maneiras de nós demonstrar bondade. E devemos tomar todas as nossas oportunidades e oferecê-las a quem? A Deus, né? Nós devemos tomar todas essas oportunidades e oferecer a Deus. Não me achar, ai, eu faço isso, eu sou muito bondosa, né? Não, não precisa. Com certeza, alguém vai reconhecer, alguém vai agradecer, mas o nosso intuito não é esse, né? Nós devemos oferecer a Deus e a recompensa vem de quem? De Deus em nossas vidas, né? Não precisa eu estar me vangloriando, me mostrando, mas né, o reconhecimento que nós devemos buscar é de Deus. Né? Não fazer como para homens, mas fazer para Deus. Porque se nós formos pensar em exercer bondade, pensando na pessoa, muitas vezes nós não vamos exercer, né? Mas nós temos que pensar que estamos exercendo como que se fosse para Deus. Aí sim, aí fica fácil, fica mais fácil de nós exercermos, né? Ela diz aqui também palavras de bondade. Aí quem vem à mente? A mulher de Provérbios 31:10. Eita, mulher! Essa mulher aqui é, assim, um modelo, né, Simone? Como a gente já viu outros estudos.
senhora lhe lembra todo dia, nos lembra todo dia. E você viu que em algum dos outros estudos, sempre tem um estudo que fala da mulher de Provérbios, né? É uma mulher que às vezes a gente pensa, meu Deus, é impossível, mas não é, né? Nós temos que buscar. Fácil não é, mas devemos buscar, né? Aí ela diz assim, que a mulher de Provérbios 31, ela tem a bondade na sua língua, né? Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade também está na sua língua, né? Então, essa mulher é uma mulher, assim, excepcional, né? Em que devemos seguir, né? Ela tem a bondade na sua língua. Ela fala palavras bondosas, né? Ela também diz aqui no livro, ela dá alguns gestos de bondade. Vamos lá. Também é no livro, Simone. Na página 73. Gestos de bondade. Gestos de bondade são aqueles que excedem o mero dever. Dão mais do que é exigido. A isso chamamos de superar as expectativas. Alguns exemplos incluiria, ela dá alguns exemplos, né? Oferecer uma carona, visitar alguém doente, escrever um bilhete, cuidar de criança, né? Ser voluntária. Irmãs, existem várias formas de eu e você exercermos a bondade, né? Existem várias formas, né? E aqui, como ela diz, nós devemos dar muito além do que nos é pedido, né? Nós devemos oferecer mais. Se a gente pode, vamos oferecer mais. Agora, ela deixa algo assim, que assim foi bem impactante para mim, Simone. Obstáculos. Ela dá 5 obstáculos. Ela diz assim, tudo parece bonito, né? Até aqui. Tudo isso que nós falamos, de bondade, gesto de bondade, palavras bondosas. Ela diz, tudo aqui está muito bonito até aqui. Mas, afinal, o que poderia impedir a abundância da bondade em nossas vidas? O que pode nos impedir? Bem aqui também, em palavras de bondade, eu pulei uma coisinha, porque o estudo é tão bom, e às vezes o nosso tempo é pouco, a gente fica pulando algumas coisas. Mas eu vou voltar bem aqui quando ela fala, o que é uma palavra amável? Aquilo que expressa compaixão, simpatia, na parte de palavras de bondade, Simone. Aí ela diz, o que é uma palavra amável? Aí ela diz, aquilo que expressa compaixão, simpatia, afeição, encorajamento, cordialidade. Então, irmãs, eu posso exercer um gesto de bondade até encorajando um irmão, né? Às vezes, nós vemos um irmão passando por alguma dificuldade, por algum problema, uma palavra encorajadora é um ato de bondade, né? Nós temos várias maneiras, como foi dito aqui, de exercer a bondade para com as pessoas. Agora nós vamos para os obstáculos. O primeiro, se tu quiser acompanhar, Simone, está aí no livro. Eu achei assim, bem impactante essa parte, fala muito aos nossos corações. A amargura e o ressentimento, eles sufocam a bondade. Aquela que grava os erros cometidos, pensa que os outros não são merecedores de bondade. Olha só, aquela que grava os erros cometidos, ela pensa que os outros não são merecedores de sua bondade. Mas, se nós contarmos os nossos méritos, ninguém é digno de bondade, né? Ninguém é digno de bondade, né? É uma misericórdia de Deus em nossas vidas. Então, aqui foi o primeiro obstáculo, a amargura e o ressentimento. Ele sufoca a bondade. Vamos para o número 2. O egoísmo, ele está ocupado demais para ser amável. Você está tão preocupada com sua rotina, que não tem tempo para preocupações, né? E aqui, irmãs, nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos tão no nosso mundo, que às vezes tem um irmão do nosso lado, precisando de ajuda, precisando às vezes de uma palavra de encorajamento, precisando até de
de um abraço, de uma oração, né? Que isso é gesto de bondade. E nós estamos tão preocupadas com nós mesmos, que nós estamos sendo egoístas, né? E aqui ela diz que é um dos obstáculos, né? Que nos impede de exercer a bondade. O terceiro, reciprocidade. Bom, quem sabe se eu for amável, se alguém também fosse comigo? Essa é a bondade estipulada com preço. Só dou se receber algo em troca. Nós temos que analisarmos e pensarmos, né? Essa não é a bondade em que nós estamos estudando, né? Eu só vou dar algo a alguém se eu receber algo em troca. Ou eu ajudo alguém com um pensamento que lá na frente eu vou me beneficiar com aquela ajuda, né? Isso não é um gesto de bondade, irmãs, né? Bondade que nós vimos aqui atrás é você fazer algo sem esperar nada em troca. É você ser bondoso com alguém sem querer nada em troca, sem esperar, eu vou ser bondoso com fulano porque talvez ele me dê algo, ou vou ser bondoso com ele porque ele também foi bondoso para comigo, né? Essa não é a bondade que o Evangelho prega, que o Evangelho mostra, né? A bondade aqui é nós exercermos a bondade até com os nossos próprios inimigos, né? Então vamos ter cuidado para que nós não venhamos estar tendo esses obstáculos em nosso coração. O quarto, esse quarto, Simone, eu achei tão interessante, o quarto obstáculo, vergonha ou timidez. Ter vergonha pode ser uma desculpa esfarrapada, ela coloca aqui. Acontece que, às vezes, a timidez é, na verdade, grosseira e egoísta, né? Às vezes, nós deixamos de, talvez, trazer uma palavra ou de abençoar alguém por conta da vergonha ou da timidez, né? E ela está dizendo aqui que não podemos deixar que esse obstáculo nos impeça, né? De exercer bondade, de falar do amor de Deus. E o último, o quinto, ela diz esquivas. É quando você acha que alguém fará algo simplesmente porque você mesmo não quer fazer, né? Eu achei bem forte esses obstáculos. E assim, foi bem impactante na minha vida, porque muitas das vezes nós estamos com algum desses obstáculos na nossa vida, e isso tem impedido de eu exercer a bondade para com o meu irmão, para com a pessoa que talvez eu nem conheça, né? Que nós não devemos exercer atos ou gestos de bondade só com quem a gente conhece, né? Como a gente viu lá atrás, né? Que a hospitalidade, às vezes nós estamos sendo bondosos até com pessoas que nem conhecemos, né? Mas essa sim é a bondade que Deus quer que eu e você exerçamos, né? Eu tenho quanto tempo ainda, Simone? 5 minutos? Eita, pois vamos lá, vai dar tempo. Agora vamos para as perguntas, né? Aquelas perguntinhas que tem lá no final. Alguém já foi especialmente bondoso com você? O que tornou aquele momento memorável? Algumas pessoas são tão profundas, como podemos imitá-las? A tentação de receber o crédito por gesto de bondade está sempre presente. Como resistir a isso? O que a impede de ser bondosa e gentil, né? Foi um estudo assim muito impactante na minha vida, né? E lendo esse estudo, Simone, falando sobre bondade, me veio à mente uma música, eu vou ver se dá tempo de cantar aqui só um trechinho, é bem rapidinho. Uma música, dá tempo, né? Pronto. Me veio essa música na mente. É uma música, eu acho que até você conhece. Ela diz mais ou menos assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer
esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. É muito linda, né? Nós não temos palavras para explicar a bondade de Deus. E tudo que nós temos, tudo que somos e o que vier a ser, vem de Deus. Sempre que eu canto esse louvor, eu choro. E minha oração é que Deus nunca me deixe esquecer da bondade dele na minha vida. Que Deus nunca me deixe esquecer do amor que ele tem para comigo. Eu achei assim que tinha tudo a ver com o estudo que eu trouxe, né? Então que nós possamos exercer sempre essa bondade. Dá tempo de eu orar, Simone? Dá tempo? Sim. Pois eu vou orar. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade em nossas vidas. Ela nos alcança, Senhor, e não merecemos nada de ti. Somos miseráveis pecadores, mas a tua bondade, ela nos alcançou. E ela é imensa, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nunca me deixe esquecer de tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser. Vem unicamente de ti, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E estou também aqui muito grata pela vida de Rose, ó Pai. Muito obrigada, Pai. Como tu é bondoso, como tu é misericordioso. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço pela tua bondade em nossas vidas. Amém. 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 Que coisa maravilhosa. Desculpa. Imagine, eu aqui, que eu me derreto. É a palavra de Deus. Você vai começando, você vai sendo ministrada. Aí você canta, aí você percebe o quanto Deus é bom. O quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor cuida da gente, o quanto o Senhor faz milagres no nosso meio. E às vezes a gente, é como a música diz, nunca me deixe esquecer. Não esquecer da bondade desse Deus, que tem gente aí que está o rejeitando. Mas muito obrigada, me desculpe, eu me acabo de chorar. Deus Eu me também, sempre. E eu fico feliz. Mas tudo chorando, então. Mas somos choronas do Senhor. E muito obrigada. É um choro de gratidão, né? É um choro de gratidão pelo que Deus faz em nossas vidas. Porque cai a ficha, sabe, Raquel? Cai a ficha. Nós não somos nada sem Deus. Nada. Nem respirar sem o Senhor. Exato. Não temos. É Deus em nós, é Deus no nosso meio. E às vezes a gente esquece essa questão. Deus é bom demais. Então, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer a Deus pela sua vida. Eu me esqueci de me apresentar. Vai. Dá tempo? Dá, tu tem 1 minuto. Eu sou, a maioria já me conhece, né? Mas eu sou aqui de Campos Sales, né? Da Igreja Batista de Campos Sales. Sou casada há 23 anos e tenho 2 filhos maravilhosos, um esposo que é um presente de Deus em minha vida. É isso. Amém. Amém. Então, uma mãezinha maravilhosa, Dona Iraci. Um beijo na minha vida. Pois bem, meu pessoal, tu fecha aqui comigo, nós vamos fechar. Pois bem, muito boa noite para você, que esse estudo que foi nos trazido hoje, com certeza tocou o seu coração, que você a cada dia